Um feliz sábado a todos, queridos. Esperamos que todos estejam muito bem, estejam felizes. A gente sempre, quando vem aqui à igreja, na comunidade do Campolim, a gente fica muito contente e feliz, porque aqui é um lugar onde você pode chegar e pode se aproximar de Deus, e você pode ter a sua comunhão íntima com Ele. E aqui é tão bom quando nós estamos louvando, engrandecendo através do louvor, porque a gente se sente mais próximo de Jesus. Que bom que você está aqui. Nós somos uma comunidade que procuramos amar a Deus, amar ao próximo, e nós amamos servir as pessoas. A palavra ministério significa serviço. Nós estamos aqui, cada um aqui é um membro da igreja do Campolim, e nós não queremos ter somente frequentadores do Campolim, nós queremos ter membros da comunidade do Campolim. Ser membro é estar participando da missão de Jesus. Obrigado. Da missão de Deus. A gente quer que as pessoas se envolvam no trabalho, no ministério. Então, se você tem um ministério que você gosta, que você deseja participar, pode procurar com a nossa liderança, fale comigo. A gente, de alguma forma, vai envolver você num trabalho aqui em nossa comunidade, tá certo? Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 16. Nós vamos começar lendo os primeiros versos desse capítulo, e aí nós vamos avançando para entendermos um pouquinho melhor sobre a história desse personagem da Bíblia. Hoje nosso tema é o desafio do sucesso, e eu imagino que exista aqui alguém que esteja vivendo o melhor momento da sua vida. Talvez não só o melhor momento espiritual, mas talvez também vivendo o melhor momento financeiro. É provável que haja alguém aqui entre nós que, se você não esteja vivendo o melhor momento financeiro da sua vida, você pode estar numa família que esteja vivendo esse momento. Talvez você seja um filho, onde seus pais podem dar para você quase tudo. Pode dar para vocês uma boa educação, um bom lugar para morar, condições favoráveis para que você possa se desenvolver. Talvez você esteja vivendo um momento mais especial. Quando a gente está vivendo um momento muito especial, a gente corre um risco, que é justamente o maior desafio que nós temos, que é se manter no topo da forma como Deus deseja. A minha pergunta é: você está vivendo esse momento na sua vida? Veja só o que diz aí, no capítulo 16 de 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 16, o verso 1 diz assim: se você está nos acompanhando em casa, está assistindo esta mensagem de uma forma remota, você pode acompanhar também agora. Leia comigo que está aí no capítulo 16, verso 1. Diz assim a Bíblia: disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. A história revela que Deus já havia rejeitado Saul. Deus, pela desobediência de Saul, já não queria mais que ele fosse o rei de Israel. Já estava com uma certa idade. E nesse caso, Deus resolveu escolher um jovem adolescente para que pudesse ser ungido. Deus fez isso de uma forma muito simples e muito discreta. Por isso, ele pediu que o seu servo, o profeta Samuel, fosse a Belém, na casa de Jessé, o belemita, e ali pudesse indicar aquele que Deus desejava que fosse o futuro rei. Ali, juntamente com Samuel, estavam alguns anciãos. Se você ler aqui a passagem e o texto, você vai perceber que Samuel foi, mas ele não foi sozinho. Ele foi com os anciãos daquele lugar, daquela região, homens de autoridade, homens que estavam acostumados a lidar com as leis civis. Eram pessoas importantes, juízes, pessoas que tinham uma boa reputação, porque
Samuel queria dar àquele ato ali um efeito legal. Ele estava assumindo ali a posição de profeta, mas Deus estava indo indicar aquele que seria o futuro rei de Israel. Foi dessa forma porque Deus também queria que de forma discreta ele pudesse ser ungido. Porque havia ainda um rei que estava no trono, não queria chamar a atenção, mas ali Davi foi ungido. Vamos parar um pouquinho aqui na história, e eu queria te fazer lembrar de uma ocasião que talvez você nem se lembre, então não tem nem como relembrar, né? Mas talvez, se você viveu esse momento, você vai se recordar. Em 11 de janeiro de 2016, aconteceu uma premiação que nós conhecemos, que todos os anos acontece, a premiação da FIFA. É uma premiação àqueles que são os atletas que jogaram uma determinada temporada. E nesse ano aqui, em 2016, os atletas que jogaram a temporada de 2015 e 2016 seriam premiados. Isso aconteceu em Zurique, lá na Suíça. E estavam ali atletas do mundo inteiro. E havia, naquele ambiente ali, pelo menos 3 atletas que eram o alvo das atenções. Todo jogador de futebol anseia, cobiça um prêmio que é chamado Prêmio da Bola de Ouro. E naquele dia, estava ali, no dia 11 de janeiro de 2016, um jogador de futebol chamado Lionel Messi. Lionel Messi já tinha recebido 4 premiações da Bola de Ouro. Ao seu lado estava um outro jogador que também já tinha recebido 3 bolas de ouro, que era um eterno concorrente dele, chamado Cristiano Ronaldo. E um terceiro, que era um dos nossos. Você se lembra quem foi? É um indivíduo chamado Neymar. Neymar estava ali porque ele estava também sendo indicado para ganhar a bola de ouro naquele ano. Nós sabemos a história, Neymar não ganhou a bola de ouro naquela ocasião. Mas o interessante é que nesse dia teve um momento que roubou a atenção de todas as pessoas, do mundo inteiro, inclusive também de nós brasileiros. Era uma pessoa que estava ali porque ele estava concorrendo a um outro prêmio. O outro prêmio era o ganhador do prêmio Puskás, que é referente ao gol mais bonito do ano. E esse jogador que estava ali para receber essa premiação, ou concorrer a essa premiação, era um brasileiro. Quem se lembra o nome desse brasileiro? Oi, alguém falou aí? Wendel Lira. Nem todos aqui se lembraram naturalmente, mas era um nome desconhecido até então. Wendel Lira estava ali, se tornou o segundo jogador brasileiro a conquistar esse prêmio. O primeiro foi Neymar. Ele conseguiu conquistar um prêmio que é um dos poucos que recebem esse prêmio como um dos gols mais sensacionais, inesquecíveis de todos os tempos. Ele estava concorrendo naquele dia ao gol mais bonito com ninguém mais e ninguém menos do que Lionel Messi. Concorreu com ele. E ele venceu. E ele ganhou. Concorreu com Messi com um gol que ele fez de bicicleta rotatória. Era um gol inédito. Nunca ninguém tinha feito um gol, e eu acho que ninguém fez ainda, um gol como ele fez. Um gol de bicicleta rotatória, jogando pelo Goianésia contra o Atlético Goianiense, pelo Campeonato Goiano em 2015. Ele decretou a vitória por 2-1 sobre o Atlético no estádio do Serra Dourada. E da noite para o dia, ele teve uma experiência que ele jamais imaginava. Da noite para o dia, tudo mudou. Viagem na primeira classe, hotel VIP, não só isso, exposição à mídia mundial. Ele deu entrevistas em rádios, TVs, na internet. Além de tudo isso, ainda teve que dar
autógrafos, vários autógrafos. Ele não, desde que ele foi indicado, ele não parou mais de dar autógrafo, desde que chegou àquele lugar. Começou a sua carreira em 1999. E em 2002 ele foi para o Goiás. Em 2006, ele se profissionalizou, jogou no time B do Goiás. E nessa data, nesse ano, ele foi consultado, o Milan da Europa, um time italiano, fez uma oferta de 6 milhões de reais, mas o Goiás rejeitou porque ele era uma grande promessa. Mas, infelizmente, em 2010, com várias lesões do joelho, no ano de 2010 ele não jogou, ele praticamente, por causa da lesão, não teve participação. Ele chegou aí para a seleção brasileira sub-20, mas ele só voltou em 2015, quando ele conseguiu fazer esse gol inédito, histórico, inesquecível. De uma hora para outra, ele se tornou uma celebridade. Mas só o tempo diria se ele iria permanecer no topo ou não. O que vocês acham? Ele permaneceu no topo? Alguém ouviu falar depois disso? De algum clube que ele jogou? Queridos, o difícil não é alcançar o sucesso. Quando você chega ao sucesso. O grande desafio do sucesso é o quê? É permanecer no topo. Quando Davi foi ungido rei, ele era apenas um jovem. Deus havia rejeitado Saul e ungido Davi. Nós conhecemos a história. Rapidamente aqui eu vou contar como foi esse momento e a Bíblia fala sobre isso. O profeta foi enviado para a casa de Jessé. Jessé trouxe todos os seus filhos diante de um local, não sei se foi de uma tenda, onde eles moravam ali, de uma casa. Aí veio Eliabe. Quando Eliabe entrou no ambiente, o profeta estava ali com os anciãos, e aí veio na mente assim do profeta, com certeza é esse aí. Esse será o futuro rei. Ele era alto, bonito de porte, de aparência, pinta de rei. O profeta disse, é esse. Aí Deus falou assim para o profeta, Samuel, você está muito enganado, você tem uma maneira diferente de avaliar as pessoas. Eu digo para você uma coisa, vocês, seres humanos, vocês olham o exterior, mas eu vejo o coração. Não será esse o meu ungido. Aí veio, depois dele, veio primeiro, eu falei Eliabe, né? Depois Abinadab. E o profeta falou assim, também não é esse, Deus disse que não é esse. Aí veio Samar, o terceiro irmão mais velho, abaixo do primogênito, também não é esse. E foram passados todos. A Bíblia diz assim que Jessé tinha 8 filhos. Todos passaram, faltava um. Aí o profeta disse, mas não tem mais ninguém? Aí alguém disse assim, tem um. Só que ele é adolescente. Ele está lá cuidando das ovelhas. É o pastor que está cuidando agora das ovelhas lá. Manda chamar Davi. Diz a Bíblia assim, quando Davi entrou naquele ambiente onde eles estavam, Deus falou assim com Samuel, Samuel, este aí é o meu ungido que eu mesmo escolhi. Amigos, quando Deus escolhe uma pessoa para realizar uma obra, seja onde for, quando Deus coloca uma pessoa numa determinada função, seja na igreja, seja no trabalho, seja como governador, como prefeito, seja lá o que for, quando Deus permite que alguém esteja lá, de alguma forma, Deus permitiu. Mas existem pessoas que Deus escolhe. E quando Deus escolhe alguém, essa escolha ela não está baseada na cor dos olhos, ela não está baseada na cor dos cabelos, na cor da pele, não está baseada no gênero que a pessoa tem, não está baseado no lugar onde ela mora, no nome que ele tem de família. Deus escolhe porque Deus tem um propósito para cada um de nós. E quando Deus quer, Ele chama. E quando Deus chama, Ele capacita a pessoa para desenvolver aquilo pelo qual ele foi chamado. Ou para o qual ele foi chamado. E naquele momento, Davi é ungido rei de Israel. Agora Davi estava ungido. A história conta que houve um momento em que o povo de Israel estava em batalha. O povo de Israel estava de um lado, o povo filisteu estava do outro lado, e havia um gigante.
Um gigante que faz um desafio cheio de arrogância. Ele parou, chamou as tropas de Israel e disse assim, isso está em 1 Samuel, capítulo 17. Vamos ver o que está escrito lá? 1 Samuel, capítulo 17, o verso 8 a 11. Olha o que diz aí. Diz assim a Bíblia. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes, 1 Samuel, capítulo 17, verso 8. Para que saís formando-vos em linha de batalha? Disse o gigante. Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Olha só o que diz o verso 12. Davi era filho daquele Efrateu, de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. Nos dias de Saul, era já velho, adiantado em anos entre os homens. E ele então foi chamado, e agora, queridos, depois que o gigante desafia o povo de Israel, o próprio Jessé pede Davi para levar alimento para os seus filhos, para saber alguma notícia dos filhos. Mandou ali 10 pães e 10 queijos. Os pães entregava para os filhos e os 10 queijos entregaria para o comandante. E ali, quando Davi chegou, viu aquele desafio do gigante. E naquele momento, Davi, ele ficou inconformado com aquele gigante ousado que blasfemava contra Deus. Vamos parar aqui na história. Em 2016, eu recebi umas mensagens no meu WhatsApp de um jogador de futebol, um goleiro, que abandonou a sua carreira para ser um cristão adventista do sétimo dia. Ele era goleiro do Londrina, nessa ocasião, e ele recebeu o convite, estava sendo cogitado para fazer um contrato com, se eu não me engano, a Chapecoense ou o Criciúma, não me lembro bem exatamente qual o time, mas ele estava saindo do Londrina. E ele, no auge da sua carreira, com 30 anos, casado com uma adventista do sétimo dia, ele ficou incomodado por conhecer sobre o sábado, e ele queria guardar o sábado, mas não conseguia. Ele passou por vários clubes. Ele foi revelado pelo Vitória da Bahia, ele foi para a Ponte Preta, para a Portuguesa, foi para Joinville, foi para o Atlético de Goiás, Bragantino, passou por vários clubes. Mas em um momento da sua carreira, no auge da sua carreira, ele decide abandonar para que ele possa guardar o sábado. Aqui, queridos, está alguém que pensou em Deus em primeiro lugar. Aqui está alguém que, por incrível que pareça, soube permanecer no topo. Aí você pode dizer assim, pastor, mas como alguém como o Vitor decidiu permanecer no topo? Aqui está alguém que, por incrível que pareça, soube permanecer no topo, pois é lá, no topo, que Deus está. Esse é o desejo de Deus. Esse é o desafio do sucesso. Abrir mão do que é importante para adquirir aquilo que é mais importante. A diferença daqueles que obtêm sucesso na vida é a sua capacidade de abrir mão do que é importante para algo que é maior. Quando você age assim, certamente você encontrará preconceitos e resistência. Todos nós temos que aprender a respeitar as decisões das pessoas. Independente de quais são essas decisões. Se são decisões ruins ou se são decisões boas. Davi, ele não confiava em si mesmo. E Davi tomou uma decisão que foi um absurdo para todos aqueles que estavam ali. Davi simplesmente decidiu batalhar, guerrear contra um gigante que, segundo aqui as medidas da Bíblia, trazendo para os nossos parâmetros de medida, o gigante Golias tinha 2,90 metros de altura. Era um gigante de fato. A história diz que Davi foi introduzido a Saul para pelejar contra o Golias. E Golias zomba daquele menino, daquele moleque. Eu estou vindo guerrear aqui, vocês trazem para mim um moleque com paus na mão? Com pedras na mão? Em sua opinião, quais eram as chances de Davi vencer o gigante? Eu vou dizer mais ou menos, Davi era magrinho,
era magro, era um adolescente. Normalmente, naquele tempo, os adolescentes eram mais magros, ficavam no campo, pastoreavam, faziam exercícios constantemente. Davi, ele era magro e Golias era corpulento e bruto. Ele era um palito de dente contra um tornado. Era uma moto indo em direção a um caminhão de 18 rodas. Davi era um poodle enfrentando um dog alemão. Esse era Davi. Aí eu pergunto, em sua opinião, quais são as chances de Davi vencer o inimigo? Deixa eu dizer uma coisa para vocês e presta atenção agora no que eu vou falar. Talvez ele tenha mais chances do que as que você se dá para vencer os seus próprios gigantes. Talvez o seu gigante não carregue uma espada ou um escudo, mas talvez ostente a espada do desemprego. Talvez o seu gigante não carregue espada e escudo, mas ostente a espada do abandono. Existem pessoas que se sentem abandonadas, mesmo vivendo com pessoas. Talvez o meu gigante e o seu gigante ostente a espada do abuso sexual, do apego ao dinheiro, ou quem sabe, a depressão. Qual é o gigante que tem se levantado diante de nós? Qual é o gigante que tem se levantado diante de você e da sua família? Você tem percebido que alguns gigantes têm se levantado diante de seus filhos? Sente o inimigo se aproximar deles, tentando destruí-los, destruir a sua família, destruir os seus sonhos. Quais são os gigantes? Ou qual o seu maior gigante? Nós deveríamos pensar um pouco sobre isso. Talvez seu gigante não desfile para cima e para baixo pelas montanhas de Elá. É possível que ele se erga no seu escritório. É possível que ele se erga dentro do seu quarto. É possível que ele se erga no banheiro da sua casa, ou na sua sala de aula, ou no seu ambiente de trabalho. Que gigante está lhe atormentando? Talvez esse gigante traz contas que você não pode pagar. Talvez esse gigante traz notas, ou melhor, lhe impede de tirar algumas notas que você gostaria de tirar na sua faculdade, na sua escola. Pessoas que não conseguem agradar. Você está tentando agradar uma pessoa, você não consegue agradar essa pessoa, é um gigante. O uísque ou vinho que você não consegue resistir, não consegue escapar, um passado que você não pode mexer, ou um futuro que você não consegue encarar. Qual é o gigante? Qual é o rugido do seu Golias? Davi enfrentou o rugido do seu Golias durante 40 dias, vendo a ameaça dele em relação a Deus. Dia e noite, seu gigante tomava posição. Queridos, às vezes a gente pensa que o inimigo não está trabalhando. A Bíblia diz assim que o diabo, ele está ao nosso redor, rugindo como um leão para nos tragar. Dia e noite, o seu gigante e o meu gigante toma posição para nos destruir. E se o inimigo tiver que esperar 50 anos para destruir você e sua família, ele vai esperar pacientemente. Ele não tem pressa. O inimigo vai esperar aquele momento de maior fragilidade, de abandono, quem sabe de distância espiritual de Deus, no momento que você estiver se sentindo assim, lá no alto, naquela zona de conforto, que parece que nada vai lhe atingir. Aí o inimigo vem com tudo e coloca todo o seu arsenal para destruir a sua vida ou a vida de alguém da sua família. Você pode subir alto demais. Talvez eu esteja falando para alguém aqui, nesta manhã, que subiu alto demais. Talvez alguém que já está por volta dos seus 50 anos, 55, esteja vivendo... E no caso de Davi com 50 anos, ele atingiu o auge da sua estabilidade emocional, talvez, financeira, de status.
Ele estava vivendo o auge. Quando você estiver ganhando muito dinheiro, se é o caso de alguém aqui, pode ser que seja, não esqueça dos pobres. Não se esqueça dos pobres. Quando você estiver subindo, de alguma forma, não se esqueça das pessoas que precisam de ajuda. Quando você fica tempo demais nas alturas, nas altitudes, 2 sentidos que você tem são afetados. E eu gostaria de comentar aqui rapidamente. Você perde a audição e você perde a sua visão. É difícil ouvir as pessoas quando você está mais alto do que elas. Quando você está nas altitudes, é difícil você ouvir quem está lá embaixo. As vozes ficam mais distantes. As frases ficam mais abafadas. E quando se está acima das pessoas, as pessoas parecem que estão muito pequenas. Pequenos vultos. Você não vê os rostos das pessoas. Você só vê as imagens. Você só vê os vultos, porque você está alto demais. E aqui está o grande perigo, queridos. Você não as ouve, você não as vê, porque você está acima das pessoas. Vocês já viram pessoas que agem assim? Pessoas que se sentem mais importantes do que os outros. Pessoas que, com a sua arrogância, tratam as pessoas mal, de forma indelicada, porque se acham melhores do que os outros. Você conhece pessoas assim? Foi exatamente aí que Davi se perdeu. Ele nunca esteve tão alto. A onda do sucesso do rei Davi chega ao auge quando ele atinge 50 anos. 2 décadas no trono, guerreiro de sucesso, músico, estadista, um rei. Seu ministério é forte e suas fronteiras cobrem mais de 95 mil quilômetros quadrados. Não há derrotas no campo de batalha, não há manchas em sua administração. Davi é amado pelo povo, servido pelos soldados, seguido pelas multidões. Davi estava alto demais o tempo todo. Que contraste com o mundo que ele viveu quando ele esteve lá no Vale de Elá. Quando ele era um adolescente, quando ele confiava em Deus, quando ele se ajoelhou e se humilhou, pegando 5 pedras lisas para derrubar o seu gigante. Ali ele nunca esteve tão forte. Mas agora Davi, o rei Davi, nunca esteve tão alto e nunca esteve tão fraco. Que contraste! Todos estavam de pé. Naquele momento ali que Davi, quando era adolescente, todos estavam de pé, seus irmãos estavam de pé, os outros estavam altos. Davi estava baixado ali, na beira de um riacho, pegando algumas pedrinhas e orando a Deus. 3 décadas depois, a situação se inverteu. Nunca esteve tão alto, ao mesmo tempo, nunca esteve tão fraco. Mas onde Davi deveria estar? Se você abrir a sua Bíblia, abra a sua Bíblia aí, em 2 Samuel, e veja onde Davi deveria estar. 2 Samuel, capítulo 11, o verso 1, diz assim, 2 Samuel, capítulo 11, o verso 1. Diz a Bíblia, decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair, para onde, queridos? Para a guerra. Davi estava ali no seu palácio, no terraço, deveria estar saindo para a guerra, porque era primavera. Diz assim, ele enviou Joabe e seus servos para a guerra, com ele e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou aonde, queridos? Ficou em Jerusalém. Davi estava numa zona de conforto. Será que às vezes nós também, depois que nos convertemos, nos batizamos, assumimos um compromisso com a missão da igreja, de participar na missão como membros da igreja e não simplesmente como frequentadores,
Já aconteceu com você de você relaxar, de você entrar numa zona de conforto e não se preocupar mais com a missão de Deus? Era noite de primavera em Israel e lá estava Davi no terraço. De cima do terraço, seus olhos caem sobre uma mulher enquanto ela está no banho. Sempre haverá dúvida e curiosidade para saber se Batseba estava tomando banho em lugar onde não deveria estar, esperando que Davi olhasse para onde não deveria olhar. Nós não sabemos. Talvez um dia saberemos. Aqui fica uma dica e um conselho a homens e mulheres de nossa comunidade e também do mundo inteiro. As mulheres devem ter cuidado com o lugar onde se vestem e com o que se vestem. Os homens devem ter cuidado para onde olham e para o que olham. Se fôssemos mais cuidadosos nessa questão, evitaríamos muitos problemas morais hoje em dia. Contudo, Davi olha e gosta do que ele vê. Por isso ele pergunta: quem é essa mulher? E a resposta, queridos, que está aí no verso 3, olha só qual foi a resposta. Verso 3, Davi mandou perguntar quem era. Capítulo 11, do verso 3 de 2 Samuel. Olha a resposta. Disseram-lhe. Olha a resposta. É Batseba. Ela tinha um nome. Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Aqui a resposta do servo de Davi foi uma resposta com advertência. É Batseba, é um ser humano. Ela é filha de alguém que ama essa moça, ama essa mulher. Ela é filha de Israel. E ela tem um marido. E o marido você conhece, rei. É Urias. O rei conhecia Urias. Aquilo era suficiente para que Davi descesse do terraço. Mas ele ficou no terraço. É melhor descer do terraço do que cair do terraço, queridos. E é interessante, queridos, que Davi, ele manda. Davi ordena. Davi, ele exige. Diz a Bíblia, se você olhar aí no capítulo 11, o verso 1, Davi manda muitas vezes essa história. Ele envia Joabe para a batalha, verso 1 aí. Se você olhar, ele envia um servo para saber as coisas sobre Batseba. Ele manda alguém, verifica aí. Ele exige, ele manda, ele ordena. Ele manda que tragam Batseba para ele, verso 4. Quando fica sabendo da gravidez de Batseba, Davi manda mais uma vez um recado para Joabe, verso 6. Para que ele envie Urias para Jerusalém. E manda Davi depois para a guerra. Ele traz Urias para se deitar com a sua esposa. Para que ninguém desconfiasse de quem engravidou a Batseba fosse o rei. Só que Urias, ele era nobre demais para ficar ali com a sua esposa há tanto tempo. Ele disse: rei, eu tenho que ser fiel a você, meu rei. Eu tenho que te defender e defender o reino. Eu tenho que ir para a batalha, me mande para a batalha. E Davi manda ele para a batalha. Mas para encobrir o seu pecado, ele coloca Urias no fronte da batalha, para que ele morresse. O plano de Davi era perfeito, porque ele estava alto demais. Ele estava sublime demais. Ele tinha solução para tudo. E para ele era muito fácil, porque ele era um rei, o que ele mandava acontecia. Quem ele pedia, vinha até ele. Quem ele quisesse possuir, ele possuía. Ele estava alto demais para poder ouvir, alto demais para poder enxergar a sua real situação. A gente não gosta do rei Davi nessa situação. A gente gosta do Davi que pega as pedrinhas do riacho e luta contra o gigante. A gente gosta do Davi que batalha contra o gigante, derruba o gigante. A gente até gosta daquele Davi que se esconde de Saul, que foge para o deserto, aquele que escreve os salmos.
Mas a gente não gosta do Davi que adultera, que mata, que mente. O que aconteceu com ele, queridos? Simples. O problema de Davi, sabe qual foi? O ar onde ele estava era um ar rarefeito. Isso mexeu com seus sentidos. Ele não pôde ouvir como ele estava acostumado. Não pôde ouvir as advertências do servo ou a voz de sua consciência. Nem pôde ouvir o seu Senhor. O pico ensurdeceu os seus ouvidos e cegou os seus olhos. Ele viu Batseba tomando banho. Ele ficou muito tempo em altas altitudes, e esses dois sentidos se corromperam, a sua audição e a sua visão. Davi viu o corpo de Batseba e as curvas de Batseba, viu Batseba como uma conquista. Por acaso Davi viu a Batseba como ser humano? Não. A resposta é não. Por acaso Davi viu Batseba como uma esposa de um homem chamado Urias? Não. Davi não viu Batseba como uma filha de Israel, que deveria ser preservada. Davi não viu Batseba como uma criação de Deus. Davi perdeu a sua visão. Tempo demais no topo da montanha fará com que você caia também, se você não tiver o cuidado de buscar o Senhor. Quem entre nós está livre de cometer qualquer tipo de pecado, queridos? Presidentes e reis podem mandar pessoas cumprirem qualquer coisa e eles obedecem. O máximo que eu posso fazer é pedir uma pizza, né? Ou uma comida chinesa, e a pessoa vem e traz para mim e eu ainda tenho que pagar. Podemos ter influência, mas igual Davi queria e acontecia. Alguma vez você já se sentiu superior a alguém? Talvez você não tenha a influência que Davi tem, ou teve. Mas deixa eu fazer uma pergunta para você. Alguma vez você já se sentiu superior a alguém, a um manobrista no estacionamento? Alguma vez você já se sentiu superior a um atendente de supermercado? Alguma vez você já se sentiu superior a um vendedor da feira, ou um camelô, ou uma pessoa que está ali no sinal, te oferecendo algo? Você se sentiu superior? Talvez você tenha ficado até com pena dessa pessoa, né? Eu também. Alguma vez você já se sentiu... Opa! Aí não deu, né? Alguma vez você já se sentiu superior a alguém? Uma empregada doméstica? Você acha que estava sendo mal entendido ou mal atendido, e aproveitando a sua posição hierárquica, você usou de arrogância com alguém? Mas o importante aqui é o poderoso Davi, não é? É dele que nós estamos falando, não é? O terraço de Davi é um lugar onde nunca estivemos, ou estivemos. Alguma vez você já fez isso? A história de Davi com Batseba é mais uma história de poder do que uma história de luxúria. Uma história de um homem que subiu alto demais para o seu próprio bem. Um homem que precisava ouvir essas palavras: desça antes que você caia. Talvez eu esteja falando para alguém aqui nesta manhã que Deus esteja dizendo assim: desça do terraço antes que você caia. O orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da culpa. Provérbios capítulo 16, 18 fala isso. A Bíblia diz assim que Deus odeia o orgulho e a arrogância. Está em Provérbios 8, 13. E lá em Provérbios 16, 5 diz assim que Deus, o Senhor, detesta os orgulhosos de coração. Permita que Deus o condene. Quero dizer, permita que Deus condene o seu pecado e o meu pecado.
Nós precisamos ter a humildade de dizer assim: Senhor, eu te dou liberdade para condenar o meu pecado. Busque a humildade. Humildade não significa pensar em coisas inferiores sobre si mesmo, mas pensar menos em si mesmo. Ninguém que tenha conhecido a si mesmo, que tenha um conceito mais elevado do que deve ter, deve deixar de ter uma vida equilibrada, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Quero finalizar dizendo o seguinte: vire aí a página, capítulo 11, o verso 26, olha o que diz aí. Davi, ele era rei, ele sabia, ele tinha solução para tudo. O plano de Davi sempre era perfeito. Olha o que diz aí no verso 26. Ouvindo, pois, a mulher de Urias que seu marido era morto, ela o pranteou. Me faz acreditar que ela tinha um carinho por ele. Talvez ela não teve condições de dizer não para o rei. Olha o que Davi fez. Ela o pranteou. Aí Davi, com a sua consciência pesada, disse assim: eu vou resolver as coisas. Aí Davi, o que ele fez? Passado o luto, Davi mandou buscá-la e a trouxe para o palácio. Tornou-se ela sua mulher e lhe deu à luz um filho. Em outras palavras, resolvi o problema, corrigi. Eu consertei as coisas. Eu assumo ela como minha esposa, não vou abandoná-la, ainda dou um filho para ela que será um herdeiro. O herdeiro do trono. Só que a história não para aqui. Sabe por quê, queridos? Porque Deus não faz vistas grossas. Deus não se esquece. Deus sabe de tudo. Olha só o que diz a continuação do verso 27, a última parte. A última parte do verso 27. Porém, isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. Foi mal aos olhos do Senhor. Deixa eu dizer uma coisa. Encontre o seu erro antes do julgamento de Deus. Deixe-o condená-lo, seja humilde. Deixe-o perdoá-lo, abandone o seu erro. Desça do terraço. Davi levou 1 ano. Olha só, queridos, normalmente uma pessoa que é arguída, perguntada sobre um adultério, dificilmente ela reconhece que adulterou. E quando eu estou falando de adultério aqui, eu não estou falando isso aqui porque o adultério é o pior de todos os pecados. Todo pecado é agressivo a Deus. E tem pessoas que adulteram, tem pessoas que fornicam, tem pessoas que... tudo aquilo que não é da vontade de Deus. Tem pessoas que oprimem outras pessoas. Tem pessoas que são orgulhosas e que pisam em cima de outros. Todo pecado é pecado, mas geralmente uma pessoa não confessa o pecado do adultério enquanto não se prova. Enquanto ela pode, ela vai negar. Aí quando vem uma prova, aí não tem jeito. Aí a pessoa reconhece. Mas é difícil reconhecer. Olha só o que aconteceu com Davi. Davi levou 1 ano para reconhecer. 1 ano. Foi preciso uma gravidez inesperada. Olha Deus dando oportunidade para ele. Foi necessário uma gravidez inesperada, a morte de um soldado, Urias, a persuasão de um pregador, o profeta foi lá e falou. E como se não bastasse, a sondagem e pressão de Deus, quando Natan contou a história, para que o rei entendesse a história, se revoltasse contra aquela pessoa que havia feito tamanha maldade, e depois descobrir que aquele que fez tamanha maldade era ele. Então o coração duro de Davi finalmente amoleceu, e ele então confessou: pequei contra o Senhor. Ali ele confessa e reconhece. Quando nos arrependemos, Deus faz conosco o que Deus fez com Davi. Davi, quando pecou e confessou o pecado, Deus colocou o pecado de Davi de lado. Quando você comete um pecado e pede perdão a Deus, a Bíblia diz assim que Deus pega esse pecado e Ele lança nas profundezas do mar, e dele não se lembra mais. Quando nos arrependemos, Deus faz o mesmo. É hora de descer do terraço. Deixe que Ele lhe condene, ou que condene o seu pecado,
que Ele lhe perdoe e ponha de lado o seu pecado. Se isso acontecer, e vai acontecer, e eu espero que isso aconteça comigo e com cada um que está aqui, aí nós vamos poder ser pessoas segundo o coração de Deus. Porque Deus, quando olha para você e para mim, não vê o terrível pecador que eu sou e que você é. Quando Deus olha para nós, Ele vê quem nós poderemos nos tornar. Deus, quando olha para a nossa vida, Ele não mensura, Ele não avalia 70 anos, 90 anos. Quando Deus olha para a nossa vida, Ele olha para a nossa vida com a perspectiva da eternidade. Então Deus quer perdoar você e a mim nesta manhã. Você gostaria de receber o perdão de Deus nesta manhã? Você gostaria, que está nos acompanhando agora, gostaria também de receber o perdão de Deus? Esse é o momento. Talvez esse seja o momento mais importante da sua vida, quando você se sente fraco, quando você se ajoelha ali no ribeiro e busca 5 pedras para lutar contra o seu gigante. Aí você está forte. Você gostaria de se ajoelhar diante de Deus, do Senhor, nesta manhã? Feche seus olhos comigo e ore nesse momento. Senhor Deus, aqui estamos nós. E o Senhor conhece o quanto nós somos pecadores, errados, falhos. Mas Senhor, nós queremos ser pessoas segundo o Teu coração. Mas isso só é possível se a gente se ajoelhar, se a gente se humilhar e buscar as pedrinhas ali no fundo do riacho. Deixar de olharmos para nós mesmos e olharmos para o Senhor, com fé e confiança de que nós não podemos, mas o Senhor pode. Que a gente não consegue, mas o Senhor consegue. Que nós somos muito fracos, mas o Senhor é onipotente. Por isso, Senhor Deus, perdoa-nos em nossas falhas. Se há alguém aqui, e eu me incluo dentre estas pessoas, que necessita do perdão, Pai querido, por favor, nos perdoe. Nós nos entregamos completamente, confiados no Teu perdão e na certeza do Teu amor e da Tua graça. Em nome de Jesus. Amém.